Então, ainda como parte de alguns problemas que eu posso identificar, para agir preventivamente, vem em linha de conta as 10 não conformidades mais comuns. Estas 10 não conformidades mais comuns são identificadas pelo BRC. Todos os anos eles fazem um relatório com as 10 não conformidades mais identificadas ao longo do ano pelos vários organismos de certificação e também pelo próprio BRC quando eles fazem auditorias de acompanhamento, mas também eu digo que são normalmente as não conformidades mais comuns a sério nas empresas, seja auditorias internas que eu faça ou mesmo de certificação que eu tenha conhecimento. Por exemplo, a parte número 1, o procedimento de controle de vidros, a parte tem a ver com o próprio procedimento de controle de vidros partidos ou de outros materiais rígidos. Às vezes lá está, envolve o quê? Ou não tem o kit de quebra de vidros, ou as pessoas não têm formação na parte de como limpar os vidros. Também tem a ver às vezes com algumas situações em que estão rachados ou partidos e não foi feito nada. Não há, por exemplo, películas protetoras, ou então, propriamente dito, o inventário não é feito com a regularidade que devia, ou então escapou alguma coisa no inventário. Por exemplo, há uns anos atrás, se calhar não se contabilizava as lâmpadas e os espelhos dos empilhadores. Hoje em dia já sabemos que quando vamos fazer um inventário devemos nos lembrar disso também, porque não nos lembrávamos. Por exemplo, eu tive uma não conformidade por causa disso, por isso eu costumo dizer, quando me apanham com uma não conformidade, só me apanham uma vez. Eu disse, a não conformidade só me apanha desprevenida uma vez, por isso a primeira vez que me apanhou desprevenida e que tive uma não conformidade porque eu não tinha identificado os faróis, os espelhos e os vidros protetores dos empilhadores, a partir daí passei a incluir o meu inventário de vidros e materiais quebráveis também esses itens. Por isso, nunca digo, volto a repetir, uma não conformidade só me apanha desprevenida uma vez. Por isso, ao identificarmos estas não conformidades, também vamos ter atenção ao rever no meu processo ou nos processos dos vossos clientes se isto está resolvido. E isto é uma maneira de nos tornarmos eficientes e peritos na preparação das auditorias. É eu ver com antecedência e pensar além do reativo. Ser proativo a identificar e resolver antes que a situação ocorra. Segunda, condições de portas e portões. Os portões não fecham bem, os portões não fecham até baixo, ou fica assim aquela frestinha, ou mesmo nas portas, não tem aquela proteção, a borrachinha para prevenir a entrada de pragas, ou então estão muito sujas, ou então abrem por fora e as pessoas que estão por fora das instalações têm acesso para dentro. É uma das não conformidades, pode ser. Típica, eu digo sempre, das auditorias quase sempre há dois tipos de não conformidades. Fluxograma da HCP, avaliação de fornecedores, e já vamos chegar aqui. O fluxograma do HCP pode acontecer, não está de acordo com a prática, falta-me uma seta, falta-me uma etapa, falta-me uma entrada, falta-me uma saída, não está validado pela equipa. Tanta coisa que pode acontecer com o fluxograma do HCCP, não é? Mas normalmente é aquela setinha que nos escapou entre ali aquela saída do subproduto ou a devolução, esquecemos da entrada do produto devolvido. Há sempre ali qualquer coisa no fluxograma do HCCP. Depois, condições do pavimento. Isso é muito comum. Porquê? Porque a maior parte das empresas existe carregamento de cargas pesadas e ao longo do tempo no mesmo local o pavimento provavelmente vai cedendo e vai fazendo mau estado. Mas o pavimento em mau estado vai dar origem ao quê? Também mais acumulação de sujidade, também é perigoso para os funcionários e lá está, é um requisito que os pavimentos tenham de estar em boas condições. Por isso é muito comum, especialmente empresas em que têm instalações mais antigas, que tenham esta não conformidade em relação ao pavimento. Por isso temos que olhar
para a nossa empresa e ver o que é que eu posso fazer. Em relação ao equipamento, aqui o equipamento pode ter não conformidades em relação ao design do equipamento, ou seja, o equipamento não é adequado para o trabalho que está a fazer, ou o equipamento, por exemplo, tem muitos pontos mortos e que esses pontos mortos têm muita sujidade e eu não fiz nenhum plano para limpar esses pontos mortos. Ou então eu comprei um novo equipamento e não tenho a garantia que as superfícies de contacto com os géneros alimentícios são adequados para o contacto com os géneros alimentícios de acordo com os regulamentos e a legislação em vigor para materiais em contacto com os géneros alimentícios. É uma das não conformidades possíveis. Chegamos aqui. Depois, típica, a avaliação de risco documentada das matérias-primas em relação à parte da avaliação de fornecedores. Ou seja, não avaliei todas as matérias-primas, ou a minha avaliação de risco está pouco descritiva, ou então não cubro com o requisito, porque o requisito diz lá vários pontinhos em que eu tenho que ter atenção: contaminação química, física, biológica, adulteração, tal. Tem aqueles bullet points e se a minha avaliação de risco não cumpre isso, é uma não conformidade. A mesma coisa se fala com o procedimento de avaliação de fornecedores, seja o procedimento documentado, seja depois a prática coincidente com o procedimento. Se eu digo lá que os fornecedores de baixo risco têm que ter um questionário, são avaliados por um questionário, mas eu não tenho questionários dos fornecedores, é uma não conformidade. Ou então tenho fornecedores de alto risco, tenho certificado, é avaliado pelo certificado, mas eu não validei o certificado, tenho certificados dos meus fornecedores que estão caducados e eu não voltei a pedir ou não fui ao site do BRC confirmar, do BRCGS ao diretório, se aqueles certificados estavam válidos. É um incumprimento do meu procedimento, ou seja, a prática com o procedimento e não conformidades relacionadas com o procedimento documentado propriamente dito. Às vezes o documentado não está correspondente, a prática é melhor do que está documentado. Às vezes eu não tenho tudo o que faço na prática no meu procedimento e não ao contrário. Às vezes posso não ter, estou a dizer uma coisa no procedimento e depois não faço na prática, mas pode acontecer também outra coisa. Eu faço muita coisa a mais do que está no procedimento, ou seja, a minha prática é muito melhor do que o meu procedimento e isso também pode dar origem a não conformidade. Depois, relacionado com o programa de auditorias internas, pode ser muita coisa, pode ser eu não fiz auditorias internas, todas as programadas, se tem 4 eu só fiz 3. Os auditores internos podem não ser independentes das áreas auditadas, ou então a minha avaliação de risco para definir a frequência também não é adequada e não cumpre com os requisitos lá ditos no referencial. Por isso, vários tipos de não conformidades aqui que eu tenho que pensar. Depois, avaliação documentada de vulnerabilidade das matérias-primas. Tem a ver com o ponto 5.4, em que eu tenho que fazer uma avaliação se as minhas matérias-primas são vulneráveis à fraude alimentar. Eu posso fazer isso integrado no HCP, posso fazer uma avaliação à parte, tendo em conta outras metodologias de avaliação de vulnerabilidade, mas quando chegarmos à parte 5, ao ponto 5, iremos falar mais sobre isso. Mas isto é uma das não conformidades possíveis. Depois, esta também é muito comum, controle de pragas. Tudo tem a ver com controle de pragas. Muitas não conformidades podem ser levantadas. Por isso, a maneira de eu me tornar eficiente e me tornar perito é, se eu sei que existem 10 não conformidades mais comuns, eu vou pegar nelas e vou cruzar com a informação que eu tenho disponível da minha ou das minhas empresas e vou ver como é que eu estou a resolver estas não conformidades e se eu não vou calhar em alguma delas. É uma das formas de eu ser perito, é eu olhar e pensar com antecedência nos problemas e resolvê-los.